Bom dia, presidenta. Dessa semana, né, a Semana das Mulheres, as mulheres estão presidindo. Só não coloca a deputada trans, as mulheres trans. Espero que amanhã... Olha, cobrando aí do presidente. Presidir, né? Não é todas as casas legislativas que temos uma mulher trans também presidindo as sessões. Recentemente, algumas deputadas trans também estão ocupando, como lá na Câmara Municipal, né, de São Paulo. Quem não sabe, Amanda Pascoal, né, que foi uma das vereadoras mais bem votadas, os pais dela são daqui, a mãe é sergipana, o pai é de São Paulo, só que mora aqui há muito tempo, né, seu Leonardo, que é militante aí do coletivo, né, Salvemos o Rio Vaza Barris, né, e ela está lá, né, também ocupando uma mulher trans sergipana, que ela morou muitos anos aqui, ela nasceu lá no Rio ou em São Paulo, mas ela morou muitos anos aqui e era assessora de Érica Hilton, e agora, quando Érica, né, foi vereadora e é deputada, e agora ela está assumindo. E a semana passada ela presidiu pela primeira vez lá a sessão lá na Câmara Municipal. Bom, eu fiquei sabendo agora uma notícia de que o julgamento, né, da greve, da legalidade da greve foi adiada, né, ou adiado o julgamento, né, espero que os desembargadores realmente avaliem com critério, porque até mesmo, deputado George, os alunos e alunas estão se manifestando, né, o seu apoio às professoras e professores, porque recebemos, né, com muita atenção e respeito o manifesto das alunas e dos alunos do Colégio Estadual Cícero Bezerra, lá no município de Nossa Senhora da Glória, que expressa a indignação e a preocupação dos estudantes diante da situação da educação pública em Sergipe. Os estudantes afirmam algo muito importante: eles não culpam as professoras e professores pela greve. Pelo contrário, reconhece que os educadores e as educadoras se dedicam diariamente para garantir uma educação de qualidade e que estão lutando por direitos que lhes são garantidos por lei. Esses jovens demonstram com maturidade política e social que deveria servir de exemplo para muitos gestores públicos. Eles compreendem que o verdadeiro problema não está na mobilização dos professores e das professoras, mas na falta de diálogo e de compromisso do governo do Estado com a educação. Mas, como eu disse no pequeno expediente, é um projeto desse governador privatizar os serviços públicos, entregar a administração pública nas mãos da rede privada, porque, infelizmente, ele, né, tem essa ligação, esse comprometimento, não com o povo, com a classe trabalhadora, com os servidores públicos, mas sim com os grandes empresários aqui do nosso Estado. Nós precisamos estar, né, com os jovens que sabem que a educação é um direito garantido pela Constituição e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Jovens que entendem que defender os professores também é defender o próprio futuro. Então, parabéns, né, todos os jovens lá do Colégio Estadual Cícero Bezerra, em Nossa Senhora da Glória. Fico muito feliz que os jovens estudantes estão cada vez mais conscientes, né, não só dos seus direitos, mas também conscientes da importância de valorizar a educação pública de qualidade. Por isso, faço questão de registrar aqui
um trecho fundamental da posição desses estudantes. Eles expressam apoio às professoras e professores e exigem um posicionamento claro do governo do Estado. Os estudantes afirmam com razão que a situação atual prejudica o ano letivo, compromete o processo de ensino e aprendizagem e coloca em risco a formação de milhares de jovens sergipanos. E fazem uma pergunta que precisa ecoar aqui nesta tribuna. Por que o governo insiste em não dialogar com quem sustenta a educação pública? Isso eu tenho minhas suspeitas, provo aqui por causa desse projeto que ele vem fazendo, né, de sucatear as empresas e os setores públicos e as áreas da saúde, do abastecimento de água, e é isso que ele quer. Ele sabe que é um direito dos professores, ele sabe que não dialogar, o Sintese ia fazer greve, né, ia fazer manifestação, e ele quer usar a opinião pública justamente para criminalizar, para desmontar a luta das professoras e dos professores. Mas, repito, como eu disse ontem, greve é um direito constitucional quando os governantes não estão respeitando os direitos trabalhistas. Mudando de assunto, agora eu quero falar sobre mais uma matéria, né, que o Mangue Jornalismo denunciou, mas também a gente já trouxe aqui na tribuna, que foi sobre o veto aos restaurantes populares em Aracaju, promovido pela prefeita de Aracaju, que quando era vereadora, eu lembro muito bem, quando eu falava da importância, né, de ter mais restaurantes populares, né, da gestão municipal, ela era a favor. Agora que está na gestão, o discurso mudou. E de acordo com a notícia, né, que foi publicada pela Mangue Jornalismo, a Câmara barrou, no dia 24 de fevereiro, a emenda de autoria da vereadora Sônia Meire, que previa a instalação de ao menos 4 restaurantes populares no município. A proposta buscava ampliar uma política essencial de combate à fome e de garantia do direito humano à alimentação adequada. Quando fui vereadora, lutei para que o município construísse esses restaurantes em bairros de nossa cidade. Então, como eu já disse, a própria prefeita, então vereadora, concordava com a nossa análise. E é lamentável que, como prefeita de Aracaju, ela tenha vetado um projeto tão importante. Essa decisão ocorre em total descompasso com os avanços já conquistados em Sergipe no enfrentamento à fome. Avanços esses impulsionados principalmente pelo investimento do governo federal, como já apresentamos outras vezes aqui na tribuna. Chama a atenção a contradição política explícita. Quando ocupava o mandato de vereadora, a atual prefeita se posicionava favoravelmente à existência de restaurantes populares, reconhecendo sua importância social. E agora, à frente do Poder Executivo, veta a proposta, escancarando que interesses de promoção pessoal e de cálculo político se sobrepõem ao compromisso com o combate à fome. Essa postura revela uma lógica perversa na condição das políticas públicas. E quando a única política municipal concreta de enfrentamento à fome é barrada, o que se revela não é apenas uma decisão administrativa, mas negligência institucional, omissão deliberada e desprezo com a dignidade humana.
Prefeitura e governo do Estado, no combate à fome, são a mesma coisa. Não possuem interesse em fortalecer a política de restaurantes populares e o combate à fome de verdade. Também eu queria trazer uma reflexão aqui sobre o mês do Março Amarelo, né? Porque neste mês de março é o mês da campanha de conscientização sobre a endometriose, que é uma doença inflamatória crônica, muitas vezes silenciosa, que causa dores intensas, fadiga, sofrimento emocional e dificuldades reprodutivas. Segundo dados amplamente reconhecidos, ela atinge cerca de 10% de pessoas que possuem útero e que estão em idade reprodutiva, né? Mulheres, homens trans que possam engravidar. Em Sergipe, isso representa milhares de pessoas convivendo com dor e limitações no dia a dia. No nosso estado, a realidade é preocupante, com pessoas com indicação cirúrgica aguardando na fila do SUS. Essa situação levou o Ministério Público Federal, bem como o Ministério Público de Sergipe, a emitirem recomendação conjunta em 2024, cobrando do poder público a retomada das cirurgias, a redução da fila de exames e o diagnóstico precoce da endometriose profunda, reconhecendo o risco de agravamento da doença e comprometimento de órgãos vitais quando há demora no atendimento. E é fundamental afirmar: dor não é normal. Em Sergipe, assim como no restante do país, muitas mulheres levam anos até receber um diagnóstico, período em que a doença avança, compromete a saúde mental, a vida profissional e, em muitos casos, a fertilidade. Nesse contexto, essa Casa Legislativa tem um papel essencial ao avançar em propor políticas públicas voltadas à saúde da mulher, mas reforço que o importante é implementar concretamente a política estadual de orientação, diagnóstico e tratamento da endometriose, que estabelece diretrizes claras para o atendimento integral, fortalecendo a informação, a prevenção e o combate ao estigma de quem apresenta esta condição e muitas vezes é negligenciado e incompreendido. O Março Amarelo não pode ser apenas simbólico. Ele precisa se traduzir em acesso real, políticas permanentes e compromisso institucional. E que este parlamento siga unido na defesa da saúde, fortalecimento do SUS, ampliando o diagnóstico precoce e garantindo que nenhuma pessoa seja obrigada a conviver com a dor por falta de assistência. Então, toda a minha solidariedade àqueles que lutam, né, que também sofrem, né, com a endometriose e que possamos cobrar ações efetivas também da Secretaria do Estado da Saúde, né, para que o diagnóstico precoce seja feito e essas mulheres, e homens trans que sofrem possam ter uma vida de qualidade, né, e uma vida sem tanto sofrimento. Bom, por fim, né, ontem o pessoal fez um ato público para a filiação do Dr. Emerson, né, e foi um momento muito importante, né, de união, de força aqui do campo da esquerda aqui do estado de Sergipe. E esse ano, né, será desafiador e, mais uma vez, decisivo para avançarmos em um projeto democrático
e também começarmos a ruir, né, que infelizmente, né, tenta ruir a nossa democracia, né, alguns projetos que infelizmente vão de encontro ao Estado Democrático de Direitos. Aqui em Sergipe, nós, né, do PSOL, começamos a discutir que tipo de Estado queremos, construindo o nosso programa nas ruas, com a participação do povo e de movimentos sociais e que defendemos diante de nossa população. E ontem, né, recebemos no PSOL o doutor Emerson e diversos companheiros e companheiras para fortalecer a nossa trincheira de luta e ampliar o campo de esperança, né, neste ano. Eles chegam para somar a um partido que não se curva, né, que organiza as trabalhadoras e trabalhadores, que luta pela diminuição da escala 6x1, né, pelo cumprimento dos direitos constitucionais, fazendo que a saúde pública funcione bem, que a educação pública também, né, possa ter mais investimento e valorização dos professores, que luta contra a ganância do lucro em detrimento da vida das pessoas. E nosso partido constrói resistência e esperança nas ruas, nos movimentos e também no parlamento, em Sergipe, bem como em todo o Brasil. Ontem também, né, a gente recebeu algumas figuras públicas, né, de outros estados que vieram, né, discutir a importância, né, do fortalecimento do campo democrático, né, da garantia dos direitos humanos, na garantia dos direitos trabalhistas. Então, é isso. Esse ano vai ser um ano de muitos diálogos. Os diálogos já estão sendo travados aqui, né, as especulações, né, espero que a gente possa, independentemente desse período pré-eleitoral, a gente possa fazer o nosso trabalho, que é lutar, cobrar a garantia de políticas públicas que dê dignidade, cidadania, que garanta que a população sergipana, né, tenham, né, seus direitos que foram conquistados com muita luta, garantidos em sua totalidade, né, na valorização das professoras, dos professores, né, da nossa educação, da nossa saúde e de todos os serviços públicos que ajudam a nossa população. É isso, amanhã estaremos aqui novamente, né, trazendo outras informações, outras denúncias que recebemos da população sergipana. É isso, muito obrigada, deputada presidenta Áurea Ribeiro. Com a palavra, Chico do Correio. E da água.